pela sua participação. Se você puder nos ajudar, fazendo que essa live possa chegar a outras pessoas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tem sido uma bênção para a minha vida, para o meu coração, e eu acho que tem abençoado alguns aqui também. Você que está no YouTube, ou você que está aqui no Instagram, muito obrigado pela sua participação. Se você puder seguir a gente aí nas redes sociais, me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito contente. Se você puder também ativar o sininho aí para receber notificações, todas as vezes que entrar um vídeo, entrar uma live, você possa ser notificado. Isso vai ser muito legal. Se você puder também fazer aqui, seguir aqui, né, no Instagram, se você ainda não me segue, por favor, me dê esse privilégio, me dê essa honra. Olá, Sofia. Olá, Bianca. Olá, Edna Garces. Olá, Nicole. Deus te abençoe. Oreb, recebi sua mensagem, viu? Deus te abençoe, a você e sua família. Elisiane, Deus te abençoe. Também a sua. Deus abençoe. Ana Paula, Deus te abençoe. Parabéns, Ana Paula, ontem foi um desafio, não é? Ana Paula ontem foi também responsável em trazer uma palavra para todos nós, junto com a Gislene, junto com a pastora Jane. Oliveira, Marina Marinho, Deus te abençoe. Fábio Gama, Deus te abençoe. Quem está aqui no YouTube, Luciana, muito obrigado, viu? Pastor Juan, muitíssimas graças. Pastora Carla, muito obrigado. Rosicler, muito obrigado. Maria Amélia, muito obrigado. Marlene Lima, muito obrigado. Se você puder mandar esse link para outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Meu amigo pastor Eduardo Reis, te mandei uma mensagem incrível. A mensagem que eu te mandei, em resposta, eu pensei em você essa madrugada, orei por você essa madrugada, e hoje muito legal, tá? Meu carinho, meu beijo para você. Depois da live eu vou tentar falar contigo. Se você tiver tempo aí, a gente pode conversar. Um mestre querido, precioso. Boa tarde para você que está aqui na Inglaterra, você que está aqui no continente, você que está aqui em qualquer país, aqui do lado dessa ilha maravilhosa, Itália, Portugal, Suíça, França, de onde você está nos ouvindo? Fale aí, por favor. E se você puder, por gentileza, se você puder nos ajudar, fazendo o que... É a segunda live que eu estou fazendo no YouTube. Então, estou muito novo nisso aqui, estou muito recente nisso aqui, então eu queria muito que a sua ajuda, as críticas, inclusive, elas são boas para nos fazer melhorar. Então, por favor, Luanda, Paraná, Japão, Wimbledon, aqui na Inglaterra, Brasil, Londres, França, Wesley fala da França, Wesley Santana, Recife, a Evanice, Alessandra está falando de Sarasota, na Flórida, obrigado por nos acompanhar desde a Flórida, Carvalho desde Barcelona, Ana Paula desde London, Wagin desde os Estados Unidos, muito obrigado, Rickson desde Guarujá, no Brasil, Catedral Barcelona está com a gente aqui, meu beijão, pastora Alisson, pastora Tati e quem estiver organizando aí essa página, né, as mídias sociais da nossa igreja aí, um beijo para vocês, de todo o coração. Marlene está falando de Harrow, também aqui no YouTube, Raquel está falando de São Paulo, no Brasil, falando não, né, ouvindo, e também está falando, claro, Croydon, Aulia Nascimento falando de Croydon, que legal, olha, quantas pessoas participando com a gente. Aqui vai ser melhor, esse aqui está um pouquinho maior, eu consigo
Se você puder, Crystal Palace, olha aí, Crystal Palace, Goiânia, Ibirité, Minas Gerais, Catedral Peterboro, Sandra, Deus te abençoe. Que legal. Você pode me ajudar a fazer que essa live chegue em outras pessoas? Puedes ajudar-me que essa live pueda chegar a outras pessoas? Me gostaria muito. Deixa eu tomar uma água aqui, acho que vai ajudar. Hoje muito bem acompanhado, aqui ao vivo, por dois discípulos preciosos. Por dois discípulos preciosos, Pastor Paul, Pastor Luiz, hoje estão aqui nos ajudando. Eu não sei se a informação procede do Delino, alguém falou aqui, da mamãe. Já fiz contato com o Delino, ainda não obtive resposta. Eu não sei se a informação é correta, eu não sei, eu não tenho, mas eu já fiz contato e assim que eu souber, mas vamos orar. Pastor Hugo, obrigado por estar aqui, direto do Piauí. Pastora Marielle, muito obrigado, tá? Participando aqui com a gente. E Valquíria, Bianca, Franciele, que legal. Catedral Bahia também está com a gente, querido José. Vamos estar juntos aqui durante esses próximos minutinhos. Eu gostaria muito que você pudesse me auxiliar para que essa live pudesse ter uma maior relevância. E você fazendo comentários aqui, usando aí o aviãozinho aqui no Instagram para compartilhar com outras pessoas. Ó, Catete, Angola está aqui conosco também. Merlin, lá na Colômbia, 8 horas da manhã. Muito obrigado, Rodrigues, pela ajuda. Muito obrigado, viu? Por compartilhar, esparramar. Você que está aqui no YouTube, muitíssimo obrigado. A gente vai melhorando aqui, vai se ajustando e vai melhorando. A gente está falando muito sobre propósito, a gente está falando um pouco sobre geografia, entender a nossa geografia, entender o nosso propósito, entender a nossa missão. E eu não sei o que é que tem sido bênção para você. Será que você poderia colocar aqui nos comentários? Durante essa semana nós ministramos tanta coisa, né, bacana, tanta revelação, tanta instrução, ou instruções dos céus que veio para o nosso coração, para a nossa... O que mais te ajudou até aqui? O que mais fez sentido para você? Você consegue, em poucas palavras, colocar aqui nos comentários, tanto do YouTube como do Instagram? Itália está conosco, Irlanda está conosco, São José dos Campos está conosco. Obrigado, Roberta. Obrigado, viu? Andréia, da Irlanda, muito obrigado. Leandro, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Olha aí, Juliana está dizendo confirmação do meu chamado. Que coisa bacana, que coisa legal, quando isso faz diferença na vida da gente, né? Uma palavra, às vezes numa live, às vezes numa oração, às vezes numa canção, confirma aquilo que a gente precisa. Elisiane diz, as lives têm me abençoado, mas a de ontem foi um divisor de águas no meu ministério. Uau! Que bacana, que legal, muito obrigado. Eu acho que se você puder colocar aqui em poucas palavras, eu sei que de repente você gostaria de até explicar mais, mas enfim, a Aurélia diz, essa semana eu descobri sobre a minha geografia, que legal. Marina está dizendo propósito, olha que bacana. Olha quantas pessoas aqui testemunham, tem sido bênção as lives, entender o propósito de Deus. Isso, o que tem feito sentido para você? Coloque aqui e talvez eu consiga ler aqui. Merlin diz, la provisión solo es garantizada se estás na geografia correta. Que legal, Merlin, que legal. A provisão só é garantia ou garantizada, né? Ela está falando aqui em espanhol, se estás em la geografia correta, se você está na geografia correta. E eu disse
que na geografia correta não vai faltar provisão. Fábio diz encorajamento, um começo do ano com propósito, uma bênção para mim, para minha casa, para o meu trabalho, um canal de bênçãos. Que legal, que legal. A Roberta está dizendo, estar no local correto e cumprir o que Deus tem para mim e para a minha família. Muito bacana. Está na geografia correta para cumprir o propósito, diz a Estela. Que bacana. A Maria Amélia está dizendo, essa série de lives tem me ajudado a entender que estou no meu propósito e me fez lembrar dos favores de Deus na minha vida. A Sandra então está dizendo como tomar decisões em todas as áreas da minha vida, do meu propósito. Que legal. Rosicler está dizendo essas lives têm sido bênção, acrescentando em minha vida, mas a de ontem foi uma virada de chave. Preparação. Que bacana, que legal. Uau, esses depoimentos assim nos inspiram muitíssimo, né? Pastor Marcelo está dizendo direcionamento quanto ao local geográfico, a importância de estarmos no lugar certo. Que bacana. Obrigado pela deferência, pelas palavras, pelo carinho, tá bom? Tavinho está dizendo, como vai seu irmão? Tá tudo bem, tá tudo bem, todos eles, graças a Deus, obrigado pelo carinho. Oreb está dizendo, a confirmação do meu chamado, minha geografia, mas ontem foi muito tremendo, obrigado pelo carinho, um beijo no seu coração. A Tati Bergano estava muito desanimada, as luzes têm acendido as luzes têm acendido o fogo novamente, glórias a Deus por isso. A Thalita está dizendo a busca pelo discernimento. Muitas vezes buscamos tantas coisas e nos esquecemos de pedir pelo discernimento, que é o principal para compreender o que Deus espera de nós. Sensacional. O Sidney está dizendo, pastor Jago, somos de Deus, obrigado pelos bons cultos, catedral. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas palavras, pela deferência, viu? Muito obrigado. Tatiana diz, ainda tentando discernir minha geografia. Muitas situações me deixam sem entender, mas estou no caminho, sabendo que o Espírito Santo é o meu maior comunicador. Ele vai me dizer isso, essa é a chave. Entendi que não estou na geografia correta. Uau, isso também é muito bom. Quando você consegue descobrir se estás ou não no local correto onde Deus te chamou para estar. Muito bacana. Sobre o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. A Nicole diz que estou no lugar certo do meu propósito, que todos os desafios que eu passe é preparação para o futuro. Sensacional, sensacional. Joe, a importância da mentoria para ativar o nosso propósito. Bom, a partir desse gancho, Joe, é o que eu vou falar hoje, é o que eu vou falar agora, né? Sobre você discernir um mentor ou alguém que está que é o excepcional de Deus na sua vida, aquela pessoa que vai destravar, se essa é a palavra, que vai conseguir dar uma direção, tá? Claro, Deus acima de tudo, a gente tem o Senhor como a nossa, óbvio, mas Ele colocou pessoas para que nós possamos ser discípulos de Jesus e discípulos de pessoas. Veja, existem 3 coisas importantes que você precisa descobrir. Todos nós somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas. Todos nós queremos um pastor como ovelhas. Todos nós como ovelhas queremos pasto, queremos nos alimentar. Mas ovelhas mudam de pastos. Ovelhas mudam de pastor. Isso acontece comigo como pastor, acontece com os meus pastores que exercem a função pastoral. Pessoas mudam de pasto, mudam de rebanho, mudam de pastor, mas todos nós somos ovelhas. Agora, quando você transiciona de ovelha para discípulo, há um salto muito grande. Por quê? Porque a ovelha pode mudar de pastos. O discípulo, ele tem um entendimento que ele precisa ser um aprendiz de alguém. Ele precisa aprender de alguém. Ele precisa sentar para ouvir. Ele precisa aprender algo. Ora, todos nós precisamos aprender.
O dia que dissermos que não há mais nada que aprender, é porque literalmente perdemos a noção do tempo e do espaço, inclusive do futuro. Então, todos nós somos ovelhas e todos nós podemos e devemos ser discípulos. Discípulos de Jesus e discípulos de alguém. Você precisa ser mentoreado por alguém, você precisa ser discipulado por alguém, você precisa ser acompanhado por alguém. É muito importante que você é importante que você entenda uma vez por todas que você precisa ser cuidado por alguém. Agora, todos somos ovelhas, todos devemos ser discípulos. Agora, discípulos também mudam de mestre. Discípulos, quantos mestres você já teve na sua vida? Quantos mentores você já teve na sua vida? Por exemplo, se você tem o 3º grau concluído, você teve vários mestres na sua vida, os seus professores, que um ano você os tinha, depois transicionava, você já deixava de tê-los para ter outro professor. Foram mestres da sua vida, o grande ou a grande mestre da sua vida, sua mãe, a mentora, né, que te ensinou o básico, o seu pai que te ensinou as primeiras coisas. Você vai mudando, você vai transicionando. Tem muita gente que diz, olha pastor, eu quero trocar de mestre, eu quero trocar de mentor, eu já não quero mais tê-lo como mentor, eu vou ter outro como mentor. Ok, as pessoas podem mudar, como ovelhas elas podem mudar de pastos, como discípulos elas podem mudar de mestre, mas como filhos. Então, quando você consegue transicionar e caminhar por essas 3 esferas com sabedoria, você é uma ovelha, você é um discípulo, você é um filho, então fica muito mais completo. Então você pode ser uma ovelha que se tornou um discípulo que você encontrou um pai. Quando você encontra um pai, quando você reajusta a paternidade, eu não estou falando aqui de Deus, eu estou falando sim de pessoas. Quando você tem alguém que você consegue entender que ele é um mentor, mas além de mentor, é um guardião, um protetor, que vai defender não os seus erros, mas vai defender as suas causas, vai lutar por você, vai caminhar por você. Eu tenho muita gente que me chama de pai, e nem todos que me chamam de pai eu sei que tem o sentimento de paternidade. Às vezes chama apenas por chamar. Mas a questão não é chamar de pai, a questão é saber se essa pessoa se identifica de alguma maneira como alguém que ajuda ele ou ela a traçar metas importantes e descobrir o destino, descobrir o futuro. Isso é muito importante. Então, o que eu vou discutir com vocês hoje aqui é sobre você se abrir para ser um discípulo, você se abrir para ser um mentoreado, você se abrir para isso. Tem muita gente, sabe, Bidu, tem muita gente que não gosta de ser acompanhado. E eu respeito, eu posso até discordar, mas eu tenho que respeitar. Gente que não gosta, não quero ser acompanhado, eu me viro, eu sou sozinho, eu consigo resolver minhas coisas, não preciso de alguém ficar buzinando na minha cabeça, dizendo o que eu tenho que fazer, ou me aconselhando. Olha, nas multidões dos conselhos mora a sabedoria. Então é importante eu ter esse discernimento de quem é que está falando comigo e discípulo de quem eu sou. Eu sou discípulo de Jesus. E pronto, acabou. Ora, Paulo, o apóstolo, disse, se você quer ver Deus, olhe para mim. Porque eu sou a representação, ou seja, é muito fácil dizer, não, Deus é o meu pai, Jesus é o meu mestre, eu sou discípulo de Jesus. Bom, se você é discípulo de Jesus, então você vai caminhar com pessoas. Você vai caminhar com pessoas. Ouvir os conselhos que homens e mulheres de Deus têm para você. Então seja um discípulo, seja um aprendiz de alguém. A pergunta que eu faço para você é: você é aprendiz de quem? Essa é a pergunta que você precisa responder. Você precisa se lembrar que a sabedoria que emana, que sai, que verte do orientador extraordinário, do orientador, do mentor, daquele que te discipula, daquele que cuida de você,
A sabedoria do orientador, ela é perpetuada através do discípulo. Ou seja, aquilo que eu recebi de um outro flui em mim e ela é perpetuada em mim e ela é transferida para outro, que também perpetua-se nele e que transfere para o outro e que perpetua-se no outro e transfere. Ou seja, eu venho dizendo isso há muito tempo, que o verdadeiro sucesso é produzir sucessores. E eu falo, inclusive, no meu livro Não Seja o Último de Si Mesmo, inclusive eu tinha aqui, mas ontem nós doamos, não é? Fizemos um sorteio, não está aqui mesmo, para ver se está aqui na minha livraria, mas eu acho que tem. Mas tudo bem, enfim. Eu falo justamente sobre isso, essa questão de você compartilhar, morrer vazio, como diz Miles Monroe. Morre vazio. Distribui tudo que você tem. Quanto mais você dá aquilo que Deus tem derramado para você, mais Ele vai lhe dar. Então, qual é o sucesso da sua carreira ministerial? Que você produziu sucessores. Se eu terminar o meu ministério hoje, eu tenho sucessores. Em todas as áreas ministerial, eu tenho gente diretamente pronta para assumir, porque eu os preparei para isso. Esse entendimento vai revolucionar a sua história. De quem você é aprendiz? Você está ouvindo quem? É fundamentalmente importante, Rodrigo, é fundamentalmente importante que você reconheça aquelas pessoas que estão linkadas a você, conectadas a você pelo Espírito Santo, que elas estão tendo uma unção que vai multiplicar e perpetuar o sucesso ou o êxito da vida dele, vai ser transferido para a sua vida. Não transferido no sentido de tirar dele e passar para você. É perpetuar, isso é um legado, é perpetuar, é legado. E você vai conseguir então ser um agente multiplicador daquilo que você tem derramado. A pastora Genô está aqui conosco, um beijo no seu coração. Então, quando a gente tem esse entendimento, eu vejo discípulos hoje fazendo obras lindas, poderosas, maior do que eu, pensando melhor do que eu, fazendo melhor do que eu, exercendo coisas melhores e maiores do que eu fico muito feliz e muito grato, e isso é um sinal de que o discipulado, a mentoria aplicada, ela resultou, ela funcionou. Lembre-se, você só vai recordar daquilo que ensina para os outros. Você só vai, quanto mais você ensina para os outros, mais você lembra. Então, quando você ensina um filho, né, olha, não jogue as coisas na rua, não jogue, lixo é no lixo, você está reaplicando essa lição para você. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Os nossos filhos devem ser os nossos primeiros discípulos, devem ser os nossos primeiros mentoreados. Subsequentemente, o Senhor vai dando outros. Observe, os discípulos passivos. Eu acho muito interessante isso aqui. Eu faço questão que você tome nota disso aqui. Porque os discípulos passivos, e eu vou frisar isso aqui, os discípulos passivos, todo discípulo passivo, ele vai estar buscando um mentor para achar a sua credibilidade e não a correção. Todo aprendiz passivo, atenção, todo aprendiz passivo, ele não quer correção. O aprendiz, o discipulado, o mentoreado passivo, ele não quer correção. Ele sempre vai estar atrás de projeção e da sua credibilidade. Por que às vezes você tenta
discipular pessoas, mentorear pessoas, e todas as vezes que você vai conversar com ele, você vai dizer, olha, não faça assim, você está agindo, mas eu sei o que eu faço e tal. Se você aplaudir, ele fica feliz. Se você bater nas costinhas dele, ele fica feliz e tal, porque ele é passivo. Todas as vezes que você vai corrigir um aprendiz passivo e ele não aceita a correção, e quando eu falo corrigir, eu estou dizendo no fórum correto, com a forma correta, com as palavras corretas, mas não deixar de corrigir. E quando ele não aceita a correção, ele quer só aplausos, é porque ele é passivo, ele não aceita a instrução, ele não aceita a correção. Então, discípulos passivos buscam sempre a credibilidade e nunca a correção. Agora escute. Eles querem usar apenas o nome e a influência do orientador de êxito, do orientador de sucesso, do orientador extraordinário para ter poder e assim manipular os outros em algum relacionamento. Isso aqui é muito forte e eu preciso repetir isso. Aprendizes passivos. Não, esse é muito forte isso, pastor Luiz, pastor Paul, porque todo líder que tem um discipulado forte, todo liderado que tem um discipulador forte, todo liderado que tem, todo mentoreado que tem um mentor forte, que o aplaude, mas que o corrige. E quando ele não aceita ser passivo, ele aceita as críticas, as correções e os aplausos. Nem as críticas o derruba e nem os aplausos o exalta. Ele tem um equilíbrio, ok? Agora, os passivos, eles não querem a correção. Eles querem apenas o status de dizer que tem um mentor para usar esse pseudo-poder para manipular os outros em algum relacionamento. Isso é muito sério. É muito sério. Na verdade, eles desejam, então, um mentor não para aprender. Eles desejam um mentor para conseguir o que o mentor consegue. Para ter o que o mentor tem. Influência, poder, mas não como uma coisa proativa, e sim como uma coisa manipuladora, para utilizar isso como uma ferramenta para machucar e ferir as pessoas. Eles desejam o que o orientador, o que o discipulador, o que o mentor, eu estou usando a palavra discipulador e mentor como se elas fossem iguais, mas existe uma distância entre um e o outro, mas eu preciso que você entenda isso. Eles querem um mentor, e se eles são passivos, eles não querem porque querem aprender. Eles querem porque querem o que o mentor tem. Não sei se dá para explicar, não sei se dá para entender. A pior coisa, pega isso, pô, isso é muito sério. A pior coisa que existe para um mentoreado é ele seguir o mentor não por causa do que o mentor é capaz de ensinar, mas a pior coisa é o mentoreado seguir o mentor apenas para obter o que o mentor já tem e não o que ele aprendeu. Eu vou de novo. Eu posso seguir o mentor para ter o que ele tem, mas não para receber o que ele aprendeu. Eu quero as instruções que o mentor... Não me fale das instruções, me fale como você consegue ter, como você consegue ter as coisas, como você conseguiu essa igreja, essa empresa, como você conseguiu isso. Escuta, não existem palavras mágicas que... Não, ele conseguiu isso, ela conseguiu isso, porque ele ou ela recebeu instruções de alguém e correção de alguém e saiu de um espírito passivo e entrou para um espírito ativo de aprendizado, e ele quis as informações, a sabedoria que vertia do mentor. Ele não queria as coisas que o mentor tem. Por favor, isso é muito forte. Ou seja, eles desejam muito mais
a reputação do que a preparação. Eu vou de novo. Eles querem mais a reputação do que a preparação. Eles querem mais, estão mais preocupados com o que dizem dele ou pensam dele do que na verdade ele é. E eu vou apertar um pouco aqui. Eu espero que isso faça sentido. Vou só fazer aqui, Pastor Gleiber, meu filho querido, um beijo para você, Portugal, um beijo aí em todos de Portugal. Escute, olha que coisa interessante. Eu estava falando ontem com um dos meus pastores, com o Paul, enquanto a gente estava indo para a igreja. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Você se lembra? Para quem não está habituado com esse texto, o filho pródigo é uma parábola que Jesus contou, que tinha um pai que tinha 2 filhos, e um filho ficou chateado, saiu de casa, e o outro filho ficou em casa chateado. Ambos estavam chateados. Chateados com o pai, chateados com a vida, chateados porque não interpretavam bem a vida, enfim, chateados. Ambos os filhos, na verdade, eram pródigos. Existe uma coisa muito séria. Porque eu estava pensando nesse texto e aplicando ele para o discipulado. Existem muitos discípulos pródigos. Os discípulos pródigos, esse aqui é muito forte. Esse aqui precisa ficar gravado no seu coração. Os discípulos pródigos, eles entram e saem livremente de todo relacionamento. Então o que acontece? Como é que funciona? Dá para fazer uma live só sobre isso. Como é que funciona um líder ou um mentoreado pródigo? Como é que funciona um discípulo pródigo? Ele tá assim, por exemplo, hoje é meu discípulo, ok? Hoje é o meu discípulo, tá aqui comigo, anda comigo e tal. Aí um dia eu o chamo e digo, você tá errado, você não pode fazer dessa forma, não tá correto. Aí ele acha chato isso. Então, como ele é pródigo, ele vai ser discípulo do outro. Ele fala, não quero ser mais discípulo do Jacques, agora eu quero ser discípulo do Luiz. E ele vai ser discípulo do Luiz, daqui a pouco o Luiz vai chamá-lo, e enquanto estiver batendo nas costinhas dele, ele está feliz e está confortável, porque ele é passivo, ele gosta de aplausos, o ouvido dele tem uma captação apenas para aplausos, e aí ele está feliz por isso. Mas aí o Luiz chega para ele e diz, escuta, você precisa entrar na linha, está errado, o seu procedimento não está correto, a sua forma de falar. E aí, como ele é pródigo, ele sai também desse relacionamento e vai para o Paul. E ele vai trocando de mentor, como se troca de camiseta e de roupa, e não é verdade, e não é porque ele gosta de ter muitos mentores, na verdade ele é um pródigo. Ele é um discípulo pródigo, ele entra e sai livremente dos relacionamentos. Quando uma correção severa é aplicada nele, então ele procura um outro orientador, ele procura um outro pastor, ele procura não sei se alguém está entendendo isso aqui, ele procura um outro orientador que não descobriu suas falhas. Porque o dia que esse orientador descobrir as falhas e tocar nas falhas dele, aí ele vai dizer, escuta, fechou as cortinas para você, não quero você mais como orientador. E é por isso que tem muitas pessoas que não conseguem parar em relacionamento nenhum, não conseguem parar em igreja nenhuma, não conseguem ficar em ministério nenhum, não conseguem ficar em nada. E na verdade não é porque não tem ministério que preste, é que na verdade ele é e tem ministérios, óbvio, e tem líderes, e tem pastores, e tem liderados e liderados, mas o discípulo pródigo, o mentoreado pródigo, ele não consegue ficar debaixo de um lugar onde ele é corrigido e admoestado. Então ele fecha as cortinas para isso e procura um outro lugar onde não conheça as falhas. Porém, o problema do pródigo é que o próximo líder que vai cuidar de você vai descobrir as suas falhas também e vai tentar te corrigir, e você também poderá sair dele ou mudar e dizer, eu quero uma mudança de vida. Então é muito interessante que o discípulo pródigo, ele vai se distanciando quando os seus orientadores, quando os seus mentores enfrentam
qualquer situação, eles fogem, eles não conseguem ficar debaixo de pressão, eles não conseguem viver, eles não conseguem ficar. Então, eles não se tornam produtivos, porque eles estão mais preocupados em receber ou ter o que o mentor tem do que receber o que o mentor pode dar, pode influenciar, pode dar como informações para ele. Então, a diferença entre o passivo e os discípulos produtivos é uma só. E ela é a clássica. Os líderes ou os liderados, os mentoreados, coloque o nome que você quiser, os discípulos produtivos, eles são excepcionais e atemporais. Eles gostam, não interessa se é aplauso ou se é correção. O que eles querem é avançar. Aqui eu estou falando com dose de justiça, com dose de amor, com dose de respeito. Claro, absolutamente. Absolutamente. Então, os discípulos produtivos, os discípulos funcionais, eles são excepcionais, porque eles possuem um coração de servo e eles nunca tomam uma decisão sem um conselho, sem um feedback daquele que ele diz que é o seu mentor. Ah, pastor, mas eu sou um cara velho, eu tenho experiência, eu vou ficar dependendo de conselho de um ou de outro. Não é de um e de outro, é daquele que você disse e aceitou ser o seu mentor. É simples. Você aceitou que ele seja o seu orientador, porque ele visualiza o seu orientador como o seu conselheiro. Ele visualiza o seu mentor como um presente de Deus para ele. Então ele ama o seu orientador. Às vezes ele não gosta de tudo que ouve, mas ele ama o seu orientador. Ele respeita o seu orientador. Então, os discípulos excepcionais, eles pensam dessa forma. Tá travando aqui? Tá travando? Não? Tá travando? O Instagram continua tranquilo. Se você puder nos ajudar a compartilhar essa live, eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas eu acho que isso pode abençoar algumas pessoas. Sabe, os discípulos excepcionais, e você nasceu para ser um discípulo excepcional. Você nasceu para ser um discipulador excepcional, um mentor excepcional, mas você precisa lembrar-se que a honra, antes de ser uma colheita, ela é uma plantação. Então, eu quero ser um mentor extraordinário, primeiro eu preciso ser um mentoreado extraordinário. Eu quero ser um discipulador extraordinário, eu preciso ser um discipulado extraordinário. Eu preciso ser um mentoreado discipulado, um mentoreado aplicado. Veja, o apóstolo Paulo, eu separei aqui para ler com vocês, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 13, diz assim: tenham-nos na mais alta estima. Agora eu peço, meus irmãos, que vocês considerem, que vocês tenham em consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Vejam o conselho de Paulo. Ele está dizendo: eu quero que vocês peguem os seus orientadores, os seus mentores, e honrem esse orientador, esse mentor excepcional. E tenha ele, ela, em grande estima, em grande consideração, por causa do trabalho que eles estão fazendo em você. Isso é muito clave. É muito chave, Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, pessoal que está aqui no YouTube, muitíssimo obrigado. Você que está aqui, você que já se inscreveu, quero te agradecer de todo o meu coração, Olha que coisa interessante. Vê se você consegue, se isso não fizer sentido para você, tá tudo certo. Mas eu preciso te dizer, café gelado também é bom, viu? Café geladinho.
O discípulo excepcional, o mentoreado excepcional, ele fará de tudo para permanecer na presença do mentor extraordinário. Ele vai fazer de tudo. Ô, gente, eu tenho três mentores específicos, cada um de uma área específica e tal. Eu pago caro para poder estar com eles, se for preciso. E não porque eles me cobrem para estar, mas às vezes tem que viajar, às vezes tem... Sabe, é uma honra, é muito bom. E quando você está na presença do mentor, você faz duas coisas. Escuta e faz perguntas importantes. Escuta e faz perguntas importantes. Quando eu estou com os meus mentores, eu não fico esboçando minha opinião, o que eu penso, o que eu deixo falar. Não, eu ouço e faço perguntas importantes. Perguntas importantes. E uma das perguntas mais chaves, ou mais importante de se fazer a um mentor, não é querer dizer, escuta, qual é o segredo que fez você chegar até aqui? Não tem um segredo, mas talvez escutar, ver, observar a forma que ele age com as pessoas, com os outros, a forma que ele fala, a forma que ele se manifesta. Claro, cada mentor tem um temperamento, tem um jeito de ser, mas isso é transformador. Escute, olha o que diz. Eu vou até pedir para alguém colocar aqui no Instagram, e se de repente alguém no YouTube puder colocar também, Ruth capítulo 1, verso 16. Olha que texto sensacional. Olha que texto sensacional. Sensacional. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Ruth capítulo 1, versículo 16. Talvez eu tenha mestres aqui me ouvindo, pessoas que sabem muito mais do que eu, gente que eu pagaria para ouvir. Mas estão aqui bondosamente ouvindo essa live. Olha o que diz em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não insistas comigo, que eu te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Você está ligado nesse texto? Ela diz para sua mentora, você não vem me insistir para que eu fique aqui. Uma já foi embora. Não importa, ela decidiu que a mentora dela vai ser outra. Mas você vai ser, e não insistas, não queiras que eu não te acompanhe, porque aonde você for, eu irei, e aonde você ficar, eu ficarei. Você se lembra de Elias e Eliseu? Elias toma Eliseu para ser o seu sucessor, mas não avisa para ele, escuta, você tem que caminhar comigo que eu vou te fazer o meu sucessor. Não, simplesmente passou sobre ele a capa e disse, e ele diz, eu vou contigo. E você se lembra que quando ele se intera da notícia de que o seu senhor vai ser tomado por sobre sua cabeça, ele diz assim, eu vou ficar contigo. Eu vou ficar contigo, eu não estou nem aí. Mas escuta, eu vou ser tomado sobre sua cabeça, você vai ficar sozinho. Não interessa, eu vou contigo até onde eu puder. Por quê? Porque um mentoreado excepcional fará de tudo para estar com o seu mentor excepcional. Quando você diz que fulano, ciclano é seu mentor, mas você não ouve ele, você não aplaude ele, você não escuta ele, nem nas redes sociais você segue ele, você não ouve suas mensagens, você não senta para ouvir, você não escuta conselho. Teu mentor? Não. Você só tem um nome de alguém que você chama de mentor, mas você está usando isso apenas para dizer que tem, para transformar isso em poder, para manipular as pessoas. Não sei se isso vai te ajudar. Um discípulo excepcional, um discípulo realmente excepcional, ele vai seguir os conselhos liberados pelo seu mentor. Tem muita gente que diz, eu preciso de um mentor, eu não tenho mentor, tal. Aí quando começa a ouvir uma live como essa, de repente começa até a mudar o conceito de, não preciso de mentor não, acho que não dou conta de mentor não. Porque um discípulo excepcional, ele segue o conselho do seu orientador.
Lúcio, abre aí, Deuteronômio capítulo, pastor Luiz. Lúcio, para mim, porque meu filho aqui, eu tenho essa liberdade com ele, mas é pastor Luiz. Deuteronômio capítulo 17, versículo 12 e o verso 13. Olha que sensacional esse verso. Lembre-se, um discípulo excepcional, ele sempre seguirá o conselho do seu orientador. E olha o texto. Deuteronômio 17, verso 12 e 13. Leia aí, pode ler daí mesmo, pastor Luiz. Tem aí ou não? Tem. Leia aí. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Não adianta você dizer que segue alguém, que você é discípulo de alguém e você não segue os seus conselhos. Estou lendo um texto veterotestamentário, não vou fazer aplicações equivocadas em relação ao texto, mas eu quero que você tenha um entendimento sábio, que como você é um discípulo excepcional, você quer seguir o conselho do seu mentor excepcional. Um dos meus mentores me deu um conselho sobre uma fala minha. Ele falou assim para mim: ouça de novo o que você disse. E eu ouvi. E aí ele falou: e depois você me liga. Aí eu ouvi 2 vezes, ouvi 3 vezes e não consegui ver nada. Eu só consegui ouvir o que eu falei. Eu não consegui ver nada. Fora isso. E liguei para ele. Falei: cara, não consegui ver nada. Me perdoe, não consegui ver nada. O que? Ele disse: você não conseguiu ver isso? E aí ele me deu uma dica. E quando ele me disse, meus olhos caíram como escamas. Eu falei: meu Deus do céu, eu não tinha percebido isso. O mentor excepcional, ele está justamente para abrir os teus olhos em pontos cegos que você não tem percebido. Não estou dizendo que o mentor sabe tudo, que o mentor não se equivoca, que o mentor não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que na multidão dos conselhos reside a sabedoria, e quando você se submete a ser mentoreado por alguém, você não quer ser só mentoreado pelo nome, você quer ser mentoreado. Tem pessoas que querem ser mentoreado por fulano, ciclano, só para dizer que é mentoreado de fulano, ciclano. Na verdade, ele não quer, enfim. Terceiro, quarto ponto aqui, que seria interessante você ter isso no seu coração. Um mentor excepcional, ele vai revelar os segredos. Escuta, ele vai expor, ele vai revelar, ele vai abrir os segredos, os sonhos do seu coração para o seu mentor. E aqui que mora todo o segredo. Porque se você não confia no mentor que você está ouvindo, então você não pode ser mentoreado por ele. Porque uma coisa pode acontecer na caminhada, você pode discordar do seu mentor, você pode questionar o seu mentor, você pode perguntar ao seu mentor, você pode concordar o contrário também, discordar do seu mentor, mas uma coisa que não pode é não ter confiança. Porque se não tiver confiança, é impossível ter uma relação entre mentor e mentoreado. E quando você encontra um ambiente seguro de confiança, então você tem coragem de dizer os seus sonhos. Porque o mentor, ele não está olhando o presente. O mentor está focado no seu futuro. E o seu futuro é o lugar onde moram os seus sonhos. E porque ele está focado no seu futuro, e muitas vezes ele já passou por estradas que você está passando, uma vez que ele saiba os seus sonhos, os projetos, ele consegue te dizer: por esse caminho que você deve ir. Lembre-se, por favor, que Ruth abriu o seu coração, permitiu-se, dilatou o seu coração à sua mentora. Ela abriu literalmente o seu coração.
Quando Ruth abre o coração para Noemi, ela está dizendo justamente assim, eu estou confiando em você e por isso que eu estou abrindo o meu coração. Quando Eliseu expressou, abriu o coração para Elias, literalmente abriu o coração para Elias. Então essa vulnerabilidade cria um vínculo inquebrável entre o mentor e o mentoreado. Porque uma das coisas que você, que é mentor, precisa saber é que os seus mentoreados querem ver vulnerabilidade em você. Porque essa vulnerabilidade, que é uma mão de duas vias, quando esse discípulo também consegue ser vulnerável e abrir, fica bem mais fácil para se ter um relacionamento entre mentor e mentoreado. Até aqui tá tudo bem? Me dê um feedback aí, por favor, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Dá um feedback para mim aí. Tá tudo bem até aqui? Posso continuar um pouquinho mais? Não quero ser chato nem exaustivo com você. Não sei nem quantos minutos de live nós estamos tendo já. Quantos minutos? 1 hora já? 1 hora. Eu já quero encerrar. Já quero encerrar, não. Eu vou partir aqui para encerrar. Eu não estou querendo, mas eu vou partir para encerrar aqui. Mas está tudo bem até aqui? Está conseguindo? Legal. Bacana. A vulnerabilidade cria um vínculo inquebrável entre o mentor e o mentoreado. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então anota isso aqui. Talvez pode te ajudar. O mentor extraordinário, o mentor que Deus colocou para te ajudar a chegar até onde você vai chegar, ele vai discutir livremente seus erros. Não com os outros, com você. Ele vai discutir livremente as suas dores. Não com os outros, com você. Porque como ele é o seu orientador, como ele é o seu mentor, como ele é a pessoa escolhida por você para te ajudar, então ele vai transitar tanto pelos seus sonhos, tanto pelas suas dores, tanto pelos seus erros, livremente. Uma das pessoas que eu tenho o privilégio de mentorear, em uma viagem comigo, eu notei uma atitude, no mínimo, interessante. Negativamente, mas interessante. A forma que ele falava com as outras pessoas e a forma que ele se dirigia à esposa. Então eu percebia que tinha bastante carinho, bastante paciência, bastante ternura, bastante respeito com as pessoas no normal. Eu via pessoas ligando, ele ficou alguns dias comigo. Então, pessoas ligavam, ele respondia e tal, com muita paciência, com muito carinho, com muito amor. Mas quando a esposa ligava ou quando a esposa falava, ele não destratava, ele não era desrespeituoso, mas com uma dose de eu não sei nem o nome, a palavra correta que eu posso dizer a vocês. Em um dos nossos gaps, quando eu tive o privilégio de estar com ele a sós, eu o chamei para dentro do meu quarto e disse para ele: não está correta a forma como você está tratando sua esposa. Não, mas eu não a trato mal. Eu não trato ela mal, pastor. Alguém falou alguma coisa? Eu falei: não. Deixa eu te ajudar a você perceber isso. E aí abri para ele isso, conversei com ele e no final ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele me disse isso: pastor, eu nunca percebi isso. Ela nunca me disse nada sobre isso. Ninguém me disse nada sobre isso. E eu não mudaria se alguém não me dissesse. Olha que coisa interessante. Porque a informação, ela anula a ignorância. Pontos cegos que é importante esse mentor, essa pessoa que você
Você autorizou no seu espírito, no seu coração, para que ele pudesse ser o teu ajudador, o teu orientador. Então, ele vai discutir livremente suas dores, seus erros, os seus sonhos. Ele vai discutir com você. Veja, 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Leia aí, pastor Luiz, abre de novo aí e leia para nós. É muito legal. 1 Samuel, no capítulo 19, o verso 18. Acho que se quiser ficar mais perto aqui, pode ir mesmo. Isso, tá legal. 1 Samuel 19, 18. Talvez alguém vai colocar aqui na tela também. Olha que coisa interessante. Leia. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Depois que fugiu Davi, não é isso? Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. E lhe participou, ou lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Vamos de novo? Depois que fugiu, Davi foi falar com quem? Com Samuel. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Nairote e ficaram lá. Veja, quando você tem esse entendimento de quem está liderando sua vida espiritual, quem está cuidando do seu coração, quem está mentoreando você, você não tem segredinhos tolos. Você não tem segredinhos tolos. Sabe, é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. E é tão legal quando você pode ter um orientador acima de qualquer circunstância que você vive, um cara que quer o teu bem, que não vai te julgar. Sabe, eu recebi uma pessoa muito amada, eu vou falar isso aqui, obviamente, sem dizer, né, nomes, e óbvio, e também porque é uma situação que virou um testemunho, e por isso que eu conto, de um discípulo que chegou para mim e num momento muito difícil, ele chorando, falou: pastor, eu tô lutando contra a pornografia, eu não consigo me ver livre. Eu sou um homem bem casado, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma igreja maravilhosa, eu tenho um mentor maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa, mas eu não consigo me ver livre, eu não consigo. E em lágrimas, e eu lembro como se fosse hoje, em lágrimas, uma mesa nos separava, uma mesa larga nos separava, e ele batia na mesa dizendo: eu preciso, e ele chorava, eu preciso de ajuda. Foi quando eu peguei das mãos dele e disse: eu vou te ajudar, vamos juntos, vamos passar por isso juntos. E começamos a liberar estratégias. Eu comecei a falar com ele sobre estratégia de como ele poderia contornar, se desvencilhar, como é que ele poderia encher a mente dele com outras coisas e tal. E comecei a coordenar, e isso não foi 1 mês, isso não foi 2 meses, isso não foi 3 meses, isso durou um tempo. E quando chegou um tempo determinado, ele chegou para mim num dia assim que não era nem um dia, nós estávamos num lugar que não era igreja, não era um ambiente congregacional, e ele chegou para mim assim, com tanta alegria, e me puxou no canto e falou assim: pastor, eu preciso te dizer um negócio, tô livre daquela porcaria, tô livre. Pastor, ontem eu notei que eu tô livre, ontem eu notei que eu tô liberto, ontem eu notei, mas eu estou com os faróis acesos, eu estou atento sobre isso, mas eu sinto que eu tô liberto. Obrigado pelas suas ajudas, obrigado pelas suas orientações, obrigado pelas suas orações e obrigado pelo confronto. Eu tive que agradecer, eu disse: é eu que te agradeço, porque a sua vulnerabilidade mostra que você quer chegar. 2 pontos mais aqui e eu vou terminar. Um discipulador, um discípulo, um mentoreado, ele tem que
definir claramente suas expectativas para o seu orientador, para o seu mentor. Não fique trabalhando com surpresinhas para o seu... Surpresinhas que eu me refiro às surpresinhas para o seu... Tem gente que diz, não, é meu mentor, é a pessoa que Deus colocou, tá? Aí ele chega num dia e fala assim, tô indo embora amanhã. Ué, tá indo embora? Ah, sim, Deus falou comigo e eu tô indo embora amanhã. Mas como você tá indo embora? Não, eu tô indo embora, tá? Já vendi as coisas. Tô falando, como? Como? Ele nunca foi seu mentor. Na verdade, você apenas dizia isso para ter um aspas, poder para manipular coisas e situações. Sabe, abrir o coração, eu estou pensando isso, estou com vontade de tomar essa decisão, o que você acha? O que você pensa? Me ajude a tomar uma decisão coesa, correta, ore comigo. Sabe, discutir abertamente, abrir abertamente, claramente quais são suas expectativas. Sabe, eu tenho expectativas. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que quer muito que eu seja seu mentor e eu estava fazendo testes e ele disse assim para mim, pastor, eu tenho no meu coração um desejo de ser pastor, eu quero pastorear um rebanho, eu quero ser pastor de uma igreja, eu quero cuidar de pessoas, E eu achei muito legal isso, porque ele falava com tanta violência, né? com tanta gana, com tanto desejo, porque é uma forma de me deixar, esse que ele quer que seja seu mentor, me deixar ciente até onde eu posso ir com ele. Tem gente que diz, pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero pastorear, eu quero ser um empresário, eu quero cuidar eu quero cuidar de boi, eu quero cuidar de gado, eu quero cuidar de... Não importa, quando você consegue abrir para o seu mentor, então ele vai ter a clara convicção de como te ajudar. Veja, Eliseu explica para Elias o desejo que ele tem no coração. Eliseu explica seu desejo ao profeta. Ele deixa claro. Ruth chega para Noemi e explicou o seu desejo. Eu penso isso. Esse é o meu desejo. Você tem um mentor? Pastor, eu tenho um pastor. Ah, que bom, que bênção. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Não, pastor, eu tenho um líder da minha célula. Que coisa linda. Glória a Deus por isso. Mas a minha pergunta é, você tem um mentor? Sabe, o mentoreado, ele tem prazer em semear alegremente as sementes da apreciação, do respeito, do amor para o seu mentor. Ele não está nem aí o que as pessoas vão pensar. Ah, puxa saco. Esse aí é existe uma expressão, um chupa-media. Um chupa-media. Esse aí é um chupa-media que está aí sempre. Não, o mentoreado, ele não está nem aí com o que as pessoas estão falando ou pensando. Ele sabe aonde ele está e aonde ele vai. Ele sabe quem ele é. E ele sabe o poder que exerce na vida dele, na família dele, na casa dele, as palavras do seu orientador extraordinário, do seu mentor em comum. Então ele está dizendo, eu não tenho problema em semear alegremente as sementes da apreciação, do amor, do respeito. Não tem medo de fazer isso. É muito importante. Quando você tem essa concepção, quando você tem esse entendimento, as coisas ficam bem mais fáceis. Você se lembra da rainha de Sabá, que deu um presente de mais de 4 milhões? 4 milhões de dólares vai dar quanto mais ou menos em libras? Uns 2 milhões e 800? 3 milhões? 3 milhões? A rainha de Sabá deu um presente de 3 milhões de libras para Salomão, quando chegou uma enorme caravana com camelos, carregados de especiarias, carregado de ouros, pedras preciosas. Ela fez todas as perguntas que tinha em sua mente para Salomão.
Salomão respondeu todas. Todas. E nenhuma pergunta foi tão difícil que Salomão não pudesse responder. Aí ela pega todos os seus presentes, todas as suas especiarias, todas as suas pedras, tudo que ela trouxe. E aí lá em 1 Reis, no capítulo 10, no versículo... Eu vou até pedir para ler. Dá para ler, pastor Luiz? 1 Reis 10, o verso 2, o verso 3 e o verso 10. Leia o 2, leia o 3, depois o verso 10. Leia para nós. 1 Reis 10, 2, depois o 3, depois o 10. Olha que coisa interessante. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que eu não pudesse responder. Verso 10. Verso 10. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A minha pergunta é, pastor Luiz, o que Salomão deu para a rainha de Sabá? O que ele deu? O que ela deu está explícito aí. Ouros, pratas, pedras preciosas, especiarias. O que Salomão deu para ela? Respostas. O que mais um mentor faz é te dar respostas. Quando você tiver as respostas, algo muda em você. Vamos orar? Eu espero que isso possa fazer sentido para você, abençoar você. Às vezes a gente está querendo outras coisas do mentor. O mentor tem respostas. Direção. Vai para o sul, vai para o norte, fique, pare. Ah, mas o mentor é Deus? Não. Nunca foi, nunca vai ser. Mas o mentor é quem Deus colocou para orientar você. Pergunte ao povo de Israel, se não fosse Moisés, o que eles seriam. Pergunte ao povo de Israel, se não fosse Josué, o que eles seriam. Todos eles tinham Deus. Todos eles. Moisés servia a Deus. Josué servia a Deus, o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que eu sirvo. Nós precisamos de conselhos. Precisamos de gente que nos oriente. Gente que nos indique. Gente que diga, é por aqui que você precisa ir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pense sobre isso. Hoje é sexta-feira. Sábado, domingo eu não tenho as lives. Segunda eu vou voltar. Mas escute, na quarta-feira que vem, Pastor Paulo, você conseguiu fazer lá o... Ainda não, né? Então eu vou colocar nas minhas mídias, no meu Instagram, eu queria que você pudesse ficar atento. Quarta-feira que vem, eu quero ter uma live privada no YouTube, ou seja, só vai ter acesso quem tiver o link para solteiros. Solteiros, solteiras. Eu vou falar sobre, e é um assunto que vai abençoar a sua vida, como discernir a pessoa que Deus aprovou para você. Como discernir? Como discernir? Como discernir que Deus... E talvez quando eu terminar essa live, e vai ser uma live só, de umas 2 horas, 2 horas e meia. Uma live só. Eu e minha esposa estaremos juntos e vamos te ajudar. Como discernir a pessoa que Deus tem para mim? Como discernir que fulano é para mim? Ou, pastor, eu não tenho nem o nome do fulano, mas como discernir? Como discernir a pessoa que Deus separou para mim, separou para, ou seja, para você. Então eu quero muito que você participe. Você que é solteiro, adulto solteiro, atenção, pastor Lê, pastora Lê, pastor Agenor, pastores da nossa rede de adultos solteiros. Atenção, Ministério de Jovens, atenção, redes que tem juventude aí, ok? Você deve participar. Se faz sentido para você participar, venha. Só terei lugar
para 50 pessoas. Eu vou comer uma live com 50 pessoas. Pode ser que eu aumente um pouco mais, mas a princípio para 50 pessoas. Por quê? Porque eu vou abrir para perguntas e respostas, e se abre para muita gente, vai dificultar. Vai ser 8 horas da noite, horário da Inglaterra, no meu canal do YouTube, mas vai ser uma live privada, você vai precisar de um link. Então eu vou colocar um post nas minhas redes sociais, você vai entrar nesse post, no QR Code, e vai direto para receber o link, e eu vou precisar de você, tá bom? Vamos falar sobre isso e vai ser muito legal, vai ser uma benção. Quero agradecer a todos vocês, obrigado Paul, obrigado Luiz, pela participação, pela generosidade. Pastor Didi, um beijo para você, hoje dia off, vai estar trabalhando também, ali descansa carregando pedra. Um beijo para você, um beijo para Mar, um beijo para as crianças, para todos vocês que estão assistindo do Brasil, da América, vocês que estão assistindo da África, aqui da Europa, muito obrigado. Você que quer participar, só são 50 vagas, só 50 vagas, eu podia abrir aqui mas só 50 vagas, ok? Os primeiros 50 vão fazer parte dessa live fechada, onde eu vou trazer uma instrução. Pastor Paul, um beijo no seu coração, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado pastora Lude, um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Olha, vou esperar vocês. Segunda-feira eu volto com a minha live 1h15, 1h20, que é o horário que a gente está entrando aqui. E eu vou dar sequência sobre esse assunto e encerrar essa nossa live que eu estou falando de propósito e tal. E tem uma surpresa para todos que participarem comigo na segunda-feira. O assunto vai ser maravilhoso e eu tenho algo muito bacana para entregar para vocês na segunda-feira. Jesus te abençoe, um beijo no seu coração, valeu, 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 e lembre-se, os melhores dias acabaram de começar. Bora para cima e para trás só se for para pegar impulso. Deus tem coisas